Atílio Rodrigues. Parece que a economia continua naquela contramarcha, sem conseguir deslanchar. Quais seriam os fatores atuais que impedem a economia brasileira de alcançar esse deslanchar? Primeiro, vamos dar um contexto geral. A economia brasileira em 2024 não está bem, com base em alguns indicadores objetivos. Talvez o indicador mais importante seja o crescimento da economia, crescimento do PIB. A gente tem que comparar com os países que estão no mesmo patamar do Brasil, ali, né, nos países em desenvolvimento. Enquanto que a Índia, que é um país que tem uma economia similar à brasileira, né, embora a população seja muito maior, está crescendo muito mais. A Turquia, que também é um outro país do bloco em desenvolvimento, Coreia do Sul, todos esses países estão crescendo num nível maior do que o Brasil. O Brasil não está aproveitando essa janela de oportunidades que o momento oferece de retomada do crescimento pós-pandemia. Um outro indicador é a moeda brasileira. O real tem sido uma das moedas que mais desvalorizou frente ao dólar. Ele está em quinto lugar entre as mais desvalorizadas. Só está na frente da gente 4 países africanos: Nigéria, Gana, Sudão, né, Egito. Isso é um indicador da fragilidade da economia brasileira. Nesse momento, a moeda está sendo desvalorizada. Um outro indicador importante da economia, para a gente ver a perspectiva, o termômetro da economia, é a Bolsa de Valores. Nossa Bolsa de Valores teve o pior desempenho de todos os países em desenvolvimento no ano de 2024. Esses 3 indicadores, né, mais a perspectiva de crescimento que o Banco Mundial calcula para todos os países em desenvolvimento, mostram também que o Brasil está patinando, enquanto que China, Índia, Turquia, todos esses países, Indonésia. Então, tudo isso mostra que o Brasil não está bem. Eu listaria 4 fatores que explicam por que nós estamos nessa situação. Primeiro, é o ambiente de negócios brasileiros, né? O Brasil está em 124º colocado entre 190 países de pior ambiente para se fazer negócio no mundo. Ou seja, como você abrir uma empresa, fechar uma empresa, a burocracia, a legislação e tudo mais. Então, esse fator dificulta para que a economia brasileira deslanche. Um outro fator, a questão, vamos chamar do caos tributário, né? A insegurança jurídica, né? No Brasil, o Congresso, o governo e o judiciário, os 3 poderes conspiram para criar dificuldades. As normas, as leis mudam a todo instante, né? Então, nós vimos agora, recentemente, no último programa, nós falamos disso, o Ministério da Fazenda chega lá e propõe uma medida provisória para aumentar impostos, desrespeitando os princípios constitucionais. Então, isso gera muita incerteza no empresariado e isso cria dificuldade para se fazer negócio. Um outro fator é a questão do ajuste fiscal. Nós vivemos numa situação em que o governo gasta mais do que o que pode, sua política é de aumentar impostos, não acredita no equilíbrio fiscal, não tem isso como um fator importante e aí gera sinais contraditórios para o mercado, e aí o mercado começa a desconfiar. E, por último, a interferência do governo na economia. No Brasil, há uma confusão muito grande entre governo e Estado. O presidente se acha no direito de interferir numa empresa pública, como é a Petrobras, ou de emitir opiniões que vão contra as leis de mercado, criticando, como foi essa semana, um fato muito comentado, a crítica que foi feita ao presidente do Banco Central, que tem que ser um órgão independente. Todas essas condições são fatores que explicam por que nós estamos nessa situação, por que nós não estamos explorando todo o potencial que o país possui. Atílio, uma matéria do jornal Valor Econômico do mês de maio traz um dado. Aí está, mais de 2 milhões de empresas fecharam em 2023 no Brasil. Matéria do Valor Econômico, agora do dia 9 de maio.
Como é que você vê, como é que você avaliou uma notícia dessa dentro desse contexto que você acaba de colocar, Alter? Isso é simplesmente a comprovação inequívoca da dificuldade de se fazer negócio no Brasil. Naquele ranking internacional do ambiente de negócios, que é comparado aos diversos países do mundo, o Brasil está lá em 124º colocado, porque não é fácil ser empresário no Brasil. Só quem já tentou é que sabe a dificuldade, tenta cumprir a legislação trabalhista. Em média, 1% do custo das empresas é simplesmente para se dedicar à rotina de atendimento da burocracia, de recolhimento de impostos, que é um inferno, é um caos. A consequência está aí, é o número de fechamento de empresas. Isso é um custo social muito alto, porque esse fechamento de empresas, o que significa isso? Não é uma matéria fria. Quantas pessoas perderam seus empregos? Quantas pessoas, por conta do fechamento dessas empresas, estão hoje em situação de dificuldade porque não têm a sua fonte de renda e de trabalho? Esses números dessa matéria que você apresenta simplesmente comprovam todos esses problemas da dificuldade de se fazer negócios no Brasil. Porque é o seguinte, a arena política, ela é democrática, ela é justa, é bom que haja oposição e situação, é bom que haja o contraditório, é bom que haja polêmicas, é bom que haja divergência, tudo isso contribui para a melhoria, para o crescimento, para o desenvolvimento de uma nação. Em todos os países avançados, desenvolvidos, existe um debate onde existem pontos de vista diferentes sobre o que fazer na economia, o que é a melhor situação. Porém, tem um momento que, apesar das divergências, os diversos grupos, e segmentos, eles chegam à conclusão seguinte: espera aí, existem interesses maiores. Nós temos que ter um consenso sobre o que é melhor para o país. É aí onde nós temos falhado, é aí onde nós temos mostrado o nosso índice de subdesenvolvimento, nossa cegueira estratégica, nossa incapacidade de pensar como nação para promover o crescimento e o desenvolvimento da nação e a melhoria da qualidade de vida do cidadão brasileiro. Nós temos um presidente da República que não cumpre a liturgia do cargo, não trata com respeito as pessoas. Ele, em todas as manifestações que faz, se referindo ao presidente do Banco Central, não cita sequer o nome do Roberto Campos Neto. Isso é um despreparo, é um cara que leva ao extremo da disputa política, da ideologia. Ele coloca a ideologia acima de qualquer coisa. Muitas pessoas têm dito, muitos analistas, William Vac, que é um cara extremamente sensato, um jornalista que entende muito de economia, ele diz que o principal fator de desestabilização da economia brasileira são as declarações intempestivas, sem qualquer fundamento do atual presidente da República. Não tem sequer grandeza de chamar o presidente do Banco Central pelo nome, Altílio. Isso, Arivan, é a confusão que se faz entre governo e Estado, que é uma distinção fundamental. Estado é algo maior, diz respeito à nação, aos princípios de gestão da coisa pública. E governo é algo provisório, o Estado é permanente. E o nosso presidente, ele é incompetente, é incapaz. Claro que não se pode desconhecer sua inteligência política, Agora, é uma pessoa completamente despreparada para o cargo, para a liturgia, tem uma visão equivocada, ele discute e interfere como se estivesse num papo de bar, de botequim, não tem o menor respeito pelo país. O que ele tem feito em relação à Petrobras, em relação ao Banco Central, é ridículo, é ruim para o país. É uma conduta inadequada, mostra uma incompetência. Uma coisa que eu fico pensando, Arivan, é como que a gente, um país com todas as condições que nós temos, com o potencial, com a riqueza, como que a gente consegue ser tão incompetente, E aí eu entendo que uma das explicações para isso é o nosso eterno complexo vira-lata que o Nelson Rodrigues criou para explicar o fracasso na Copa do Mundo de 1958 e que depois esse conceito foi expandido para entender a nossa incompetência em aproveitar
o potencial que nós temos. E aí talvez a gente tenha que buscar uma explicação psicanalítica do nosso inconsciente coletivo. Mas eu fico pensando, essa competência em autossabotagem, sabe, você ter todas as condições para ser uma grande nação, para construir algo positivo, favorável, para crescer, para desenvolver, e aí você desperdiçar essa percepção que eu fico diante dessa conjuntura.